Olá pessoal, tá começando agora mais um episódio do Alma Livre Cast. O carnaval acabou, mas a gente vai falar um pouquinho sobre o que rolou no carnaval em relação de eu respeito o seu amém, você respeita o meu axé, sobre a demonização da religião ou da mente, das ideias do outro, dos outros, né? Vamos falar um pouco disso porque é algo muito frequente e tem aumentado a escala de intolerância religiosa com ataques a terreiros de Umbanda e de Candomblé hoje em dia, né? Então é um assunto que precisa ser abordado para a gente ter um esclarecimento melhor e ampliar a nossa consciência em relação à pregação de fé do outro, que é diferente da minha concepção de divino, sem eu demonizar o outro. Está presente aí na história da humanidade essa coisa da demonização da religião do outro, principalmente em termos de domínio, de invasão, de guerras, de ocupação territorial de uma cultura sobre a outra, e aí uma vai se impondo em cima da outra e para aniquilar ou para neutralizar os seus inimigos, aqueles que foram conquistados em uma guerra ou uma situação desse tipo, a religião, a cultura se impõe sobre a outra, fazendo que a outra seja cada vez mais diminuída, desaparecida, a minoria fica aniquilada para que o vencedor se coloque como o ideal de comportamento, de cultura. Então, durante milênios a gente tem feito isso aí e há resquícios, eu diria que há até resquícios de vidas passadas de nós fazermos isso em outras situações, em outros países, de querer apagar a consciência do outro em relação à divindade por ela estar errada, entre aspas. Mas por que a gente tem essa mania de achar errado? Tem o outro lado aí que não é só esse que eu falei de reencarnação, resquícios de outra vida, mas do nosso ego, do nosso psicológico, que fica ameaçado, o nosso ego infantil, né? Que não tem a concepção ampla de compreender a realidade do outro sem se sentir ameaçado com a sua própria. Então, digamos que eu pego a minha concepção da divindade da vida e eu dou um encapamento com palavras, com rituais, com jeitos sobre o que significa o divino, o sagrado, a vida eterna, a espiritualidade. E aí eu acho que aquilo ali é a verdade verdadeira, né? A verdade final, maior de todas. E eu acho que tem que ser compreendido daquela forma, e quando alguém diferente, estrangeiro ou não, de outra cultura ou não, coloca de outra forma a própria concepção de vida, de espiritualidade de uma maneira diferente, com encapamento, com uma aparência, com palavras, com rituais diferentes daqueles que eu estou acostumado, eu me sinto ameaçado por aquele diferente, aquele estranho, né? Porque como não faz parte daquilo que eu já conheço, eu já desconfio, eu já acho estranho, eu já tento rotular, já tento dar algum nome para que eu possa controlar ou manter sob entendimento aquela realidade que eu desconheço. Eu tento então explicar da forma que eu posso, só que minha forma é limitada porque eu não conheço, e aí a minha explicação vira um preconceito, né? Ou seja, um conceito pré-concebido, um conceito de quem não viu, mas já está tirando as suas conclusões precipitadas. E aí a gente tem essas conclusões precipitadas para, primeiro, defender aquilo que eu já acredito, segundo, para tentar, ter ali uma situação sob controle do que eu acho que existe lá fora. E aí a gente vai, então, entrando nesse jogo do nós contra eles, né? O meu grupo, minha religião, meus fiéis, a minha igreja, meu centro, meu terreiro, que tem a sua forma, toda característica específica de ser, que entre nós, em comunidade, tudo funciona lindamente, a linguagem entre nós flui em termos do que é o espiritual. E aí, com alguém que fala uma língua diferente, digamos, sobre a espiritualidade, eu me sinto estranho, eu me sinto agredido, atacado, ameaçado, mesmo que aquela outra pessoa não tenha intenção nenhuma de agredir, atacar, nem ameaçar a sua realidade. Está apenas sendo ela mesma, está apenas expondo o seu ponto de vista sobre como que ela experimenta a sua própria espiritualidade. Então, não é raro a pessoa se sentir ameaçada pela outra simplesmente estar sendo ela mesma, expondo a sua própria vivência, a sua própria religião, suas próprias origens, a sua própria cultura. Porque a gente tem esse histórico aí, então, de disputa sobre a verdade. Quem está com a verdade? Quem tem o nome correto de Deus? Quais são
as verdadeiras intenções de Deus, como entender corretamente o que a espiritualidade é, o que é a vida, o que é a eternidade. Os conflitos surgem quando eu quero que o outro pense igual a mim, que o outro tenha a sua subjetividade, porque a espiritualidade é mais subjetiva do que qualquer outra coisa na vida, né? Então eu tenho essa insistência em querer converter o outro a tentar ter os mesmos olhos que eu em relação àquilo que ela está observando de espiritual. Então isso fica difícil, aí começam a ter então os argumentos, as brigas, as discussões, e aí por isso que falo que religião não se discute. Apesar de falarem que religião não se discute, religião, futebol e política, né? É muito comum de pessoas quererem não só discutir, mas impor religiões, impor as suas verdades e impor aquilo que é supostamente certo sobre o que o outro está fazendo, que eu estou julgando como errado, né? E aí veio então neste carnaval a escola Grande Rio, com essa letra que diz o seguinte: pelo amor de Deus, pelo amor que há na fé, eu respeito o seu amém, você respeita o meu axé. Então a gente tem aqui duas coisas que são semelhantes, que é a fé e o axé, que não deveriam ser motivos de briga, de contenda, de desrespeito, mas que infelizmente só por ter uma palavra diferente que tem um conceito, as duas têm conceitos abstratos que precisam ser aprofundados, expandidos, tanto a fé quanto o axé, para tentar compreender o que é mesmo ter fé, o que é a energia do axé. Mas mesmo assim já há um julgamento e um preconceito de um para o outro, tanto em relação a terreiros de Umbanda e Candomblé, quanto a igrejas evangélicas, católicas e outros centros espíritas e tudo mais. E por que a gente tem esses preconceitos, né? Porque não raro acontece de aparecer na mídia ou aparecer alguma notícia, alguma situação que queima o filme mesmo, né? Que traz uma imagem negativa, que mostra alguém ou alguma situação que pode levar a uma compreensão negativa daquela prática religiosa. No caso da Umbanda e do Candomblé, são duas religiões que não tinham uma bibliografia, não tinham uma codificação em livros sobre o que deve ser seguido, não tinha uma prescrição escrita sobre o que pode e o que não pode nessas religiões. Então elas eram muito mais passadas de forma oral, de forma vivencial nos seus terreiros, do que como uma forma com código escrito. E isso deu uma abertura a diferentes manifestações dessas religiões, inclusive manifestações que não são muito éticas, que fogem da ideia da caridade, do bem, do amor, da paz, que tentam manipular pessoas. E existem sim algumas pessoas que se dizem umbandistas, que se dizem candomblecistas, mas que estão aí trabalhando no lado negativo, obscuro da força, tentando converter pessoas, tentando manipular, usar magia das trevas para fazer o mal, para manipular a vida e as pessoas para ter lucro, para obter vantagens em cima de quem quer que seja, né? E essas pessoas não deveriam se chamar candomblecistas nem umbandistas, porque nessas religiões, como em toda religião que se preza, a verdadeira mensagem é a mensagem de amor, de paz, de crescimento, de harmonia, de comunidade, de fraternidade e de amor. Mas, infelizmente, algumas pessoas deturpam as práticas, os ritos e os rituais e usam de forma antiética. Mas essa antiética não é exclusiva de quem pratica alguma religião em nome de alguma religião afro-brasileira, né? Essa antiética também está presente em qualquer outra área, em igrejas evangélicas, igrejas católicas, que você pode ver, de repente, algum pastor que está ali agindo aparentemente de boa fé, mas no fundo tentando manipular e controlar fiéis, tentando mais uma vez arrebanhar mais pessoas para o seu séquito e mantê-los ali fidelizados, mantê-los ali juntos daquele grupo, sendo que a intenção não é necessariamente aprimorar ou crescer espiritualmente ou se tornar uma pessoa melhor com o passar do tempo, com os estudos, com os aprendizados que são ventilados nos ambientes das igrejas, né? Então, de vez em quando a gente ouve algum escândalo, algum caso de
corrupção ou algum caso realmente de suspeitas de situações antiéticas em igrejas, não só em igrejas, né? E aí a gente vai, às vezes, generalizando essa situação para todas, e a gente vai demonizando, mais uma vez, aqueles que dizem se usar o nome de Jesus para fazer o bem. E que bem é esse, né? Que se tem tanta coisa suja por trás. Então, o que é o ideal? A gente tenta evitar, então, essa rotulação, essa demonização do outro. Então, como é que eu posso proceder em relação quando eu ouço alguém falando de alguma religião X ou Y ou Z? Prestar atenção no conteúdo e não na forma, não no rótulo, e esperar um pouquinho mais antes de tirar suas conclusões sobre o caráter de alguém ou a qualidade de algum terreiro ou de alguma igreja, de você realmente buscar conhecer o que é que acontece ali dentro, de conhecer as práticas e os motivos que movem aquelas práticas, o que há de filosofia por trás daquilo, o que há de realmente aprendizado, crescimento, de melhoria de vida, de melhoria de estado interior espiritual com aquelas pessoas que estão ali juntas congregando, seja numa igreja, seja no terreiro, seja lá onde for. E aí, antes então de tirar suas conclusões precipitadas, você ouve com ouvidos de ouvir e olha com os olhos de ver, sem ficar simplesmente projetando os seus rótulos aprendidos a qualquer pessoa que se manifeste com uma religião X, Y ou Z. E eu queria aproveitar então para expandir essa ideia de não generalização e de não preconceito, de não atribuir valores, julgamentos muito precipitadamente a outras religiões e outras manifestações de espiritualidade, como por exemplo bruxaria, Wicca, né? A bruxaria, geralmente, hollywoodianamente falando, a gente tem situações aí de sempre estar relacionado ao mal, ao negativo, àquilo que é das trevas e tudo mais. Mas se a gente voltar sobre o que eu estava falando, sobre conquistas entre civilizações, invasões e domínio, o mundo teve então religiões pré-cristãs, religiões existentes antes da vinda da religião cristã, do cristianismo, né? E então existiam antes do cristianismo as religiões pagãs, que não querem dizer que são anticristo necessariamente, são apenas religiões que não levavam em consideração a existência de Jesus Cristo simplesmente porque ele realmente ainda não existia encarnado nesta terra e eram de regiões mais isoladas, distantes ali do centro onde veio a se desenvolver o judaísmo e depois o cristianismo, né? Então a gente tem essas religiões que eram sobreviventes de uma época mais tribal, de uma época mais em conexão com a natureza que nós tínhamos, né? E aí vários conhecimentos relacionados à intuição, à magia, né? A essas coisas dos trabalhos com energias, foram sendo atacados, foram sendo deturpados, demonizados como sendo coisas das trevas, coisas do inimigo. Mas o inimigo era, na verdade, um povo contra o outro, né? O inimigo não era necessariamente no plano espiritual, mas realmente os inimigos entre dois exércitos que estavam em guerra. E aí cria-se a aversão ao outro, a demonização do outro, mais uma vez, incorporando elementos da religião dos derrotados como se fossem demônios, né? Por exemplo, aqui nas religiões pagãs que eu estava mencionando, existia um deus chamado Cernunnos, que esse deus, ele tinha chifres, mas eram chifres realmente de um cervo, né? De um veado. E aí essa coisa de colocar uma divindade com chifres foi utilizada pela igreja como colocar o inimigo, o adversário, o demônio. Lembrando que essa palavra, né, o demônio, ela em sua origem significava nada mais do que adversário, do que inimigo. Então, mais uma dica aí de que de repente é uma relação, é uma referência a uma situação histórica de combate entre povos e não realmente de combate às trevas. Porque, falando nisso, o verdadeiro combate às trevas é o combate às nossas sombras interiores, né? Uma frasezinha do Jung: a gente não se ilumina imaginando seres de luz iluminados, a gente se ilumina observando as nossas próprias sombras, as nossas próprias trevas e levando elas para a luz, ou seja, o nosso lado negativo, o nosso lado obscuro, imaturo, inconsciente,
que nós ainda estamos aprendendo a lidar e muitas vezes ignorando, muitas vezes querendo jogar para debaixo do tapete para não lidar com essa situação e somente olhar para essa suposta luz externa, sem executar nenhuma transformação interior, sem fazer aquilo que o Espiritismo chama de reforma íntima. E com isso eu lembrei de uma passagem de Jesus na Bíblia Sagrada em que ele diz que nós precisamos não só amar uns aos outros, como também amar o inimigo. Porque se nós amarmos somente aqueles que nos são próximos, o que nós estaríamos fazendo demais, né? Então esse exercício de amar este inimigo, de compreender, de fazer pelo menos esse esforço de entender a linguagem que ele está usando de acordo com a sua própria experiência de vida antes de transformá-lo no meu adversário, no meu inimigo, tentar compreender minhas próprias sombras, minha própria incompreensão, para que eu possa então sair dessa situação de simplesmente olhar para fora e combater aquilo que é diferente e olhar para dentro e tentar compreender a mim mesmo nesse processo de evolução, nesse processo de santificação da minha própria alma. E ainda sobre esse assunto tem uma frase do Khalil Gibran que diz o seguinte: o mestre disse, amai teu inimigo, então eu amei a mim mesmo. Porque no fundo, o inimigo lá fora não é nada mais do que alguém que está trazendo à tona algo que incomoda dentro de mim, algo que em mim ainda não está bem resolvido, que aparece lá fora e por isso eu tenho medo. Mas o verdadeiro medo é de lidar com as nossas próprias inseguranças, nossos próprios medos, né? O medo de ter medo, o medo de sair da zona de conforto. Então, que a gente possa cada vez mais abrir a nossa cabeça, sair daquela coisa de não vi, não gostei. Esse é até um título de um livro sobre preconceito que eu li ainda na época de escola e que me marcou até hoje, né? Porque era uma pessoa de costas, a capa do livro era uma pessoa de costas olhando para o espelho e a pessoa no espelho também estava de costas. E não vi e não gostei, o fenômeno do preconceito. Então é isso, a gente tentar enxergar mais, perceber mais, sem se sentir ameaçado nas suas próprias convicções e tentar até dialogar com outras religiões para ver o que tem em comum, porém em linguajar diferente. Eu vou ficando por aqui e um abraço para vocês.